Eu acho que o torcedor vai até gostar, porque ele não emplacou no Galo. O atacante Júnior Santos tem sim um interesse e há conversas em andamento entre Atlético e Corinthians. O Corinthians tem interesse na contratação do Júnior Santos, seria por empréstimo. A informação inicial vinda dos colegas de São Paulo é que o Atlético poderia pagar parte dos salários. No Atlético, a nossa apuração, com o Henrique André também, é de que o Atlético não pensa nessa situação de pagar parte do salário do Júnior Santos. Poderia sair por empréstimo, é uma realidade. O Júnior Santos, que foi uma contratação de quase 50 milhões de reais há cerca de um ano. Foram 28 jogos no total, 2 gols, 2 assistências, mas nesses 28 jogos, se você pegar os minutos, Pedro, eu acabei de dividir aqui, 830 minutos ele esteve em campo. Dá pouco mais de 9 jogos completos. Então o Júnior Santos foi uma contratação a mais cara do Galo no ano passado, não emplacou, e com essa chegada principalmente do Cassierra, já chegou o Minda, é um jogador que o Atlético vê mesmo como negociável, né? Jogador que o Galo não deve utilizar nessa temporada. Você ainda acredita no Júnior Santos, Edu? Difícil, né? É bem difícil. O jogador, quando faz uma grande temporada no futebol brasileiro, e o Júnior Santos fez, inclusive foi artilheiro da Copa Libertadores de 2024, em 2023 fez uma temporada muito boa também. Quando ele tem uma temporada ruim, como aconteceu no Atlético, praticamente não jogou, conviveu com lesões. Infelizmente para o Júnior Santos, sempre que ele esteve em campo, ele estava voltando de lesão, né? Isso para um atleta é muito complicado, ele não conseguiu emendar uma sequência para recuperar a parte física, e o Júnior Santos é um jogador que depende muito da parte física, jogador de força, de explosão. Não aconteceu no Atlético, mas fica sempre aquele fio de esperança, né? Será que esse ano vai jogar com uma pré-temporada, recuperado de lesão? É que no futebol, Pedro Abílio, o cavalo não pode passar arriado 2 vezes. Aliás, não passa, né? Ele passa uma. Se você não montar, você corre o risco de não ver o cavalo passar de novo. Se o Corinthians vier arriado, for o cavalo da temporada, passar arriado aí para levar o Júnior Santos, eu sou o Atlético, eu libero. Ainda que haja esse fio de esperança pro atleta render na temporada, e quem tem essa esperança, eu não vejo nenhum problema. Mas se algum clube quiser levar com uma proposta interessante para atleta, pro Galo principalmente, que acreditou no futebol do Júnior Santos, eu acho que tem que correr o risco. Entrega, libera e vê no que dá. E você, Nath, apesar da falta de motivos, ainda acredita no Júnior Santos? Eu tô com essa mesma opinião do Edu, viu, Pedro? Acho que se o Corinthians quiser realmente assumir essa responsabilidade, eu deixaria o Júnior Santos ir. Esses números que o Cláudio trazem, eu acho que eles falam por si só, né? Um jogador que custou quase 50 milhões de reais, ter feito 9 jogos na temporada, numa temporada, inclusive, que o Atlético chegou à final de um dos torneios que disputou, ou seja, foram muitos os jogos, fala que o custo-benefício dele esteve longe de ser positivo. É claro, a gente tem que considerar as lesões, isso que o Edu falava, a falta de ritmo, né? A insegurança ali de estar sempre voltando, de ter perdido o espaço, de nunca conseguir estar efetivamente bem ali para brigar por uma vaga no time titular, mas acho que ainda assim o Júnior Santos não deixa de ser uma grande decepção. Ainda teve o episódio recente, né? Agora no final do ano, daquele jogo beneficente que ele teria participado, ainda em processo de recuperação, querendo ou não, isso dá uma queimada no jogador, não só com a torcida, mas também dentro da instituição. Afinal de contas, o que o clube cobra dos atletas é a responsabilidade, é o comprometimento, inclusive nas férias, né? Porque o corpo é um instrumento de trabalho deles. Então, acho que não faria sentido a manutenção do Júnior Santos se o Atlético entender que a proposta do Corinthians, seja por empréstimo, é uma boa proposta. E se você for fazer aqui uma análise da composição desse sistema ofensivo do Atlético hoje, você ganha para 2026 3 opções, né? Você ganha o Minda e o Cassierra, que foram de fato contratados, e você ganha o Coelho, que não era uma realidade na época do Sampaoli porque estava lesionado. Então são jogadores, o Cassierra faz o centro, né, ali do ataque, que é algo que o Júnior Santos pode fazer. Aí você tem o Minda, que joga pelo lado do campo, você tem o Coelho, que joga pelo lado do campo, e são opções que, pelo menos em termos de expectativa
hoje parecem melhores do que o Júnior Santos, então acho que não faria tanta falta assim. Você ainda tem o Rony, que é outro cara que joga centralizado, joga pelo lado do campo, você ainda tem do outro lado o Dudu, então acho que não faria sentido a permanência dele, tendo uma boa oportunidade para mandá-lo para outro Pedro, clube. A tendência é que seja um empréstimo sem custos, né, para o Corinthians, mas ele pagando a totalidade dos salários e com o passe, né, com os direitos econômicos pré-fixados. Ou seja, se no final do empréstimo, no final do ano, o Corinthians entender que queira continuar com o jogador, tem aí um valor pré-estabelecido, esse valor não foi divulgado ainda, mas com certeza o Galo não vai conseguir recuperar o investimento que foi feito no Júnior Santos. Reparação de danos, né, no mínimo do possível.